Agora você fica com a terceira parte do debate. Lembrando que tem a terceira parte também daquela conversa sobre os poderes municipais, que está para sair. E lembre-se que nessa eleição a gente tem que se preocupar também com os vereadores. Então, boas eleições, bom episódio. Meus amigos acadêmicos, eu tenho um compromisso na Diabo, na Lagoa do Rancho. Tem mais de 30 pessoas me aguardando lá. Eu estou numa campanha de pé no chão, só falta 11 dias para a eleição. Eu peço 11 mil desculpas aqui a vocês. Eu vou ter que me ausentar. Estava muito bom, mas eu tenho uns compromissos e não posso subir aquele regime que ele está. E eu gosto de cumprir o horário. Está marcado para 9 horas, são 10 para 9. Eu quero agradecer a todos por esse momento. Momento para mim, momento ímpar, nunca estive aqui. E que ganhe quem Deus mandar, quem vocês quiserem. Eu estou no jogo e é para se jogar. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite, eu me chamo Anderson Henrique, sou professor do curso de Administração Pública. Bem, os dados oficiais indicam Arapiraca como a única cidade média não metropolitana de Alagoas, certo? Depois de Maceió. Segundo o IBGE, a estimativa de população divulgada recentemente para o ano de 2016 relata 232.671 habitantes. Um reflexo desse protagonismo de Arapiraca é o vultuoso crescimento da frota automotiva. Segundo o Denatran, de 2010 a 2015, a frota automotiva de Arapiraca, carros, motos, caminhões, etc., aumentou 58%. E isso implica numa série de demandas, né? Aumento do número de acidentes, problemas de tráfego, problemas ambientais, que é corresponsabilidade também da Prefeitura. Como cada candidato pretende atuar nesse segmento? Temos no nosso plano de governo a situação mais gritante no centro da cidade. Né? Pretendemos criar, primeiro, quando passamos nas ruas do centro de Arapiraca, o que temos são estacionamentos nas ruas, de um lado e do outro. E fica só aquela partezinha do meio ali para a gente passar, como diz o ditado, tirando fino dos demais veículos que ali está estacionado. Então, temos uma proposta no nosso plano de governo de criarmos estacionamentos públicos e, se possível, na vertical. Porque não? Em grandes centros existem os estacionamentos públicos e na vertical. Isso desafogaria bastante o nosso trânsito em Arapiraca. Preocupando-se também com o meio ambiente. Por que não os nossos semáforos ser através da luz solar? Né? Já que é abundante aí diariamente e através das placas que captariam essa energia, conseguiríamos que os nossos semáforos da nossa cidade funcionassem através da luz solar, e seria uma contribuição muito grande para o meio ambiente. Então, esses são alguns dos pontos. Estará também semáforos inteligentes em Arapiraca, né, já que é uma segunda maior cidade do estado de Alagoas, e isso contribuiria bastante, sem esquecer, é claro, dos pedestres. Né? Os pedestres. A cidade, o trânsito não é só dos veículos. Devemos também nos preocupar com a acessibilidade. Nossas calçadas não ajudam a acessibilidade das pessoas, principalmente das pessoas. Se já é difícil para a gente subir e descer uma calçada, imagine as pessoas que têm essa necessidade. Então, incentivar a criar projetos em cima disso para que as pessoas cadeirantes possam ter mais acessibilidade, principalmente ao centro da cidade, que há muito tempo dificilmente a gente vê um cadeirante passando pela rua da cidade hoje em dia. Então, esses são alguns dos pontos que temos no nosso plano de governo, mas eu volto a frisar, essa discussão do plano de governo só pode ser implantada
discutindo com as pessoas interessadas no assunto, chamando junto ao governo municipal para discutir o melhor para o nosso trânsito em Arapiraca. Candidato Rogério Teófilo responde a pergunta do professor. Mobilidade urbana tem alguns tópicos que eu vou citar aqui e agregar valores através do conhecimento de vocês. Existe um grande gargalo no centro que nós vamos fazer a implantação de sistema eficiente de carga e descarga no centro de Arapiraca, priorizar o transporte coletivo e implantar sistema integrado de transporte coletivo. Será uma das prioridades nossas. Vamos abrir licitação totalmente para todas as linhas de ônibus. A gente tem esses ônibus arcaicos, nós vamos ter que melhorar. Vocês têm a dificuldade aqui na universidade de transporte escolar. Eu acho que é prioridade de qualquer prefeito em termos dessa parte de mobilidade urbana. Promover a circulação viária nas condições seguras dos seres humanos. Promover a melhoria de manutenção das estradas vicinais e de acesso à zona rural em boas condições de trafegabilidade. Nós temos que fazer na cidade de Arapiraca. A cidade de Arapiraca é um centro geográfico do estado de Alagoas. Se você não fizer um grande anel viário, e esse projeto já existe, tirando do centro, tirando daqui todo o tráfego, na parte de, você coloca ali entre a estrada de Lagoa da Canoa, para vocês alunos entenderem, e a estrada de Craíbas, que vai para Jaramataia, você fecha o anel viário da cidade de Arapiraca. Nós temos aqui uma L dentro da cidade. Se o ex-governador não tivesse feito uma decisão da duplicação da L aqui Zé Alexandre, hoje era um caos para vocês irem para o centro da cidade. Então são decisões em parceria com o governo federal, planejar, utilizando os arquitetos daqui da universidade, utilizando os engenheiros aqui da universidade. Esse será o grande diferença. Nós precisamos ter pessoas capazes para projetar essa nova Arapiraca. Não vai ser uma decisão monocrática, não vai ser uma decisão de Rogério, não vai ser uma decisão da vice Fabiana, vai ser uma decisão dos técnicos, do planejamento, dentro de um orçamento programado. Então nós precisaremos fazer todo esse estudo, que vocês tenham esse levantamento, que a gente tenha visibilidade de que isso aconteça. Uma coisa bem simples, nós vamos fazer o primeiro shopping center de céu aberto da cidade de Arapiraca, pegar aquele comércio ali e colocar 2 escadas rolantes bem simples, para ter o estacionamento no Parque Ceci Cunha. Já melhora o fluxo de carro e de moto ali no centro da cidade. São atitudes como essa, amparado em conhecimento técnico, de planejamento de tráfego feito por técnicos competentes, envolvendo a Universidade Federal e os técnicos competentes da Secretaria de Transporte e Viação de Obra, que nós vamos fazer essa transformação da mobilidade aqui. Muito obrigado. Como já me apresentei, Renato Miranda, o atual contexto é marcado por um recuo de 7,3% da arrecadação da União no primeiro semestre, impactando negativamente nas transferências do Fundo de Participação do município, acompanhado também de uma queda de 6,4% na arrecadação de ICMS do Estado no mês de maio, corroendo a quota parte desse imposto transferido aos municípios. A gente sabe que o município fica com parte da quota parte do ICMS. Assim, Arapiraca se vê diante de uma drástica redução das suas receitas públicas e de um inevitável corte no seu orçamento, independentemente da vontade de qualquer prefeito. Nesse sentido, para além dos cortes já realizados pela atual prefeita, quais são as áreas que sofrerão mais cortes na sua gestão? Vou começar pelo salário do prefeito, né? Salário do prefeito, dos secretários, mas houve os cortes, sim, mas o principal problema é o gestor botar a mão no dinheiro público. Tivemos exemplo aí da Operação Lava Jato, que deflagrou aí bilhões de reais do nosso dinheiro e que isso contribuiu para que os municípios e os estados estivessem na situação que está hoje. Então, só poderemos fazer qualquer análise sobre a administração municipal de Arapiraca após o dia 1º de janeiro, onde
com as pessoas da equipe, com a equipe. Estudaremos todos os segmentos, todas as áreas, mas a população não pode sofrer mais com tantos cortes, a educação não pode sofrer mais, a saúde não pode sofrer mais, e na nossa gestão não vai acontecer esses cortes para os serviços públicos, porque é esses que têm que ser permanecidos. Que o prefeito sofra cortes, que os vereadores sofram cortes, que os secretários sofram cortes, que os cargos comissionados sofram cortes, mas os serviços públicos não podem sofrer cortes, porque dinheiro tem. E as pessoas continuam pagando seus impostos, apesar da redução, mas continuam pagando seus impostos. Então, para onde está sendo direcionado esse dinheiro? Vamos, a partir de 2017, fazer um levantamento e direcionar as receitas próprias e advindas do Estado e da União da maneira correta, da melhor maneira possível. Obrigado. Renato, todo gestor, ele não pode meramente tomar uma decisão unilateral e dizer eu vou cortar isso, cortar aquilo. A Constituição preconiza que você não pode cortar a educação, que tem os 25%. Tem ações os 12 ou 14, enquanto for na área de saúde, hoje muito mais avançado. Mas nós precisamos fazer um diagnóstico. Primeiro passo, eu tenho que saber a verdade da atual administração. Mesmo com os parcos recursos, como é que eu vou trabalhar? O orçamento do próximo ano é votado agora. E vocês, estudantes, vocês, professores, podem ajudar o futuro prefeito, cobrando dos vereadores da atual gestão que planejamento ela está fazendo no orçamento do próximo ano. O orçamento do próximo ano será votado pela atual gestão e construído pela atual gestão. As deficiências que existem na parte de agregar valor em termos de recursos é real, como você colocou no Brasil. O Brasil vive nesse processo uma dinâmica de enxugamento desse processo de repensar. Mas a Arapiraca é vanguarda nesse processo. Se você tiver uma gestão profissional, que você agregue valor com o técnico, nós vamos adequar. Nós vamos ter as empresas que estão aqui, como é que ela pode trabalhar? Que tipo de incentivo dentro da legalidade a prefeitura pode dar? Como nós vamos preparar nossos técnicos? Como nós vamos agregar com a chegada do gás, com a chegada da água, da Casal e adutora, e com a energia, para criar uma perspectiva de indústria para aqui real. Aí você cria uma perspectiva de melhorar as condições do município. A arrecadação do município, ela sobrevive também com o fundo de participação. Nós temos conhecimento, mas nós vamos buscar recurso federal para trabalhar com o município. Vamos mais longe. Eu não posso ser irresponsável, como o ex-prefeito Luciano foi, de pegar o dinheiro do saneamento, um dinheiro que a Casal era para ter ficado para construir, fazer o saneamento de Arapiraca, e ficar porque tinha raiva do governador. O município de Arapiraca ficou com 70 milhões e não teve condições de dar contrapartida, e está aí vendendo rua, vendendo praça para poder dar contrapartida. Nós vamos trabalhar em parceria, com transparência, com o poder público estadual e com o poder público federal, e criar essa perspectiva de emprego, agregando valor à cidade de Arapiraca, que é um polo hoje de conhecimento, é um polo de comércio e será um polo industrial, com a participação da juventude, com a participação de vocês profissionais aqui de Arapiraca. Perguntas da plateia, a gente vai fazer um sorteio, não é isso? Vamos lá? Paulo Henrique, quem pergunta aqui? Vamos lá. Muito se fala em ensino de tempo integral, mas poucos explicam a diferença entre uma educação integral e educação de tempo integral. Com todos os cortes anunciados pelo governo golpista na área da educação, como vocês acham que vão ampliar as escolas de tempo integral? Candidato Linoar. Lembrando que o governo golpista está tentando tirar da grade sociologia, história, geografia e filosofia, né? São disciplinas que faz as pessoas pensarem, os políticos pensarem em tudo. Primeiro passo
eu gosto muito de enfatizar isso. Não botar a mão no dinheiro público. Eu acredito e tenho certeza que não existe outra resposta. Quando um gestor não bota a mão no dinheiro público, os serviços públicos começam a ser direcionados, começam a respirar. E assim, conseguiremos ampliar escolas de tempo integral, criar a primeira escola integral do 6º ao 9º ano, gerando mais expectativas para a juventude, e isso com N requisitos de preparação ao longo dos seus estudos nessas escolas de tempo integral. Então, esse, Ângelo, é o primeiro passo. Jamais botar a mão no dinheiro do povo, no dinheiro que é para desenvolver o nosso estudo, a nossa educação, a nossa juventude. José dos Santos Silva, ele pergunta ao candidato Rogério Teófilo: como convencer a população do seu plano de governo se o seu próprio irmão não lhe apoia? Isso faz parte do processo democrático. Ele está lá e eu estou aqui. Irmão, não quer dizer que você tem que ter o mesmo pensamento. Ele sabe que não participa. Dessa maneira, eu acho que o processo democrático é isso. E você que é educador, o processo democrático começa na sua casa. Irmão é irmão, profissional é profissional, e eu tenho essa convicção. O velho professor Marcinho ensinou isso, que você não pode fazer com que esse processo interfira nas suas decisões. Então, isso é uma coisa bem clara, transparente. Ele tomou uma decisão, é de maior, casado, pai de família, é um cara correto, mas a posição dele é antagônica à minha. Desde a eleição passada. Quando eu fiquei do lado, eu fiquei do outro. Mas isso não impede de eu considerar ele de irmão. Mas impede de eu dizer que ele não será nomeado na minha administração. Nós temos que ter um legado, um funcionamento político correto e coerente. E olha, eu disse a vocês aqui que eu quero agregar um valor da Universidade Estadual, Universidade Federal, na futura equipe. Olha que eu fiz críticas administrativas ao problema de mobilidade do transporte na cidade de Arapiraca, que não escondi. Eu podia muito bem não ter feito, porque tenho parente lá na atual gestão. Em hipótese nenhuma. Minha posição é de transparência, de coerência, uma posição ética, honesta, com o poder público, e quero colocar isso como gestor. Eu acho que vocês têm que conhecer tranquilamente que a posição do gestor é a posição de trabalhar pela coerência, pela participação popular, planejando, fazendo com que a sociedade acredite que lá não tem uma pessoa, lá vai ter gestor ao lado de uma equipe competente, planejando e fazendo com que a cidade de Arapiraca saia desse caos, decisão de um passar para outro, B passar para C. Não, a equipe do futuro prefeito Rogério e da futura vice Fabiana será feita pela equipe competente, honesta, não desmerecendo que está aí, mas nós vamos agregar valor com a Universidade Federal, com a Universidade Estadual, com outras entidades, o CTL, a Sociedade de Medicina, todos os profissionais liberais daqui vão participar desse processo. Então eu tenho que deixar bem claro, respeito à família existe, posição política de Rogério existe, e o nosso funcionamento é: vamos trabalhar com a equipe técnica no terra e deixar o passado para lá e criar um futuro agora. E a última pergunta é do Centro Acadêmico de Administração Pública para todos os candidatos a pergunta. Como os candidatos pretendem lidar com os possíveis cortes de verbas federais em áreas prioritárias, dada a incapacidade financeira individual de Arapiraca? Existe um plano estratégico? Candidato Lindomar. Bom, acho que acabamos de responder essa pergunta há pouco tempo, mas eu enfatizo mais uma vez. O plano estratégico é
é não botar a mão no dinheiro público. É esse o plano estratégico. É o principal ponto. O principal ponto de um gestor é não roubar o dinheiro do povo para bancar e manter uma campanha. Entendeu? Para bancar cabos eleitorais. Para bancar 50, 60 carros de som na rua. Isso reflete na administração pública. Isso reflete nos serviços públicos. Isso reflete no bolso do cidadão a cada dia. Enquanto aquele cabo eleitoral, aquela pessoa está lá recebendo seu dinheiro, o povo está lá sofrendo, sem saúde, sem educação. Enquanto está se gastando milhões de combustível numa campanha milionária, o povo está sofrendo. E esse dinheiro está vindo do povo, não está vindo de outro canto, não. Obrigado. Olha, é um passo difícil a ser dado. É ações públicas com pouco recurso. Nós precisamos ter do governo federal a compreensão com projetos feitos, bem feitos. Nós não podemos tomar atitude como foi tomado no passado de trazer projetos que é para ser feito pelo governo do Estado e nós absorvemos. Aí está a grande diferença. A dificuldade de dar contrapartida. O projeto ele foi para a Câmara, foi bem claro, vamos vender parte de uma rua, vamos vender era verde. Precisamos entrar com ação pública. Primeiro, a representação do Ministério Público. Foi suspenso 9 vendas. E agora uma ação pública para saber para onde esses recursos vão. Isso é o primeiro passo. Então pode ter o recurso federal para cá, sem automaticamente ter condição de dar contrapartida. E nós vamos trabalhar planejado com o governo estadual, com o governo federal, para captação de recursos, mas também iremos trabalhar com as empresas. Nós temos empresas assim que podem ser parceiros nesse processo. Agregar valor com capital de recursos. Você pode diminuir uma parcela do IPTU, entre aspas, que não tenha esse impacto social, e agregar valor de uma empresa que pode nos ajudar bastante no trabalho social, como foi dito pelo professor. A gente tem aqui essa pobreza em Arapiraca. Arapiraca é uma cidade rica, mas 81% da população ganha até um salário mínimo. O que a gente precisa é fazer a qualificação, criar essa perspectiva de vida. E vamos somar com a qualificação, com a perspectiva de vida, com esse novo momento. Então, a captação de recursos que nós vamos trazer são planejados, projetados e, no mínimo, o pouco que a gente puder dar de contrapartida. Você pode agregar valor através do governo do Estado. O exemplo foi a Casal. Você, por que o Estado, por que o município de Arapiraca recebeu 70 milhões para dar 7 milhões, 10 milhões de contrapartida? Não tem. Aí está 8 anos para fazer um saneamento da cidade. Enquanto o Maceió, independente do prefeito que estava, a Casal é quem faz o saneamento da cidade todinha. Aí falta recurso, aí falta. Então, primeiro é um planejamento estratégico, um banco de projetos condizentes com a necessidade, com a participação popular da universidade, com a participação dos empresários, dos profissionais liberais da cidade de Arapiraca, com os hospitais. A universidade está implantando o curso de medicina, que é outro grande avanço, mas ela hoje precisa ter uma parceria com os hospitais. O município ele não pode centralizar em uma decisão personalista. Ele tem que planejar, construir. E isso nós vamos fazer num processo democrático e participativo. Obrigado. Quero convidar, a gente vai ler uma carta aqui de compromisso, que cada candidato esteve aqui presente assinou hoje da universidade. Quero convidar Gustavo, o Diego está aqui, o Diego que vai ler a carta, viu gente? Diego, boa noite a todos e a todas. O centro acadêmico ele elaborou um termo de compromisso para ser firmado com os candidatos e futuro prefeito de Arapiraca. O objeto do termo de compromisso é o seguinte: comprometimento com os e as estudantes e futuras profissionais do curso de Administração Pública na Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, por parte dos candidatos e com o futuro prefeito de Arapiraca, em promover uma gestão eficiente e viabilizar a profissionalização da gestão pública municipal. Através dessa carta compromisso, o futuro prefeito de Arapiraca
assegura aperfeiçoar a gestão pública no sentido de garantir a crescente participação do cidadão na tomada de decisões, o comprometimento de toda a administração pública com a transparência das tomadas de decisões, reserva de vagas de estágio para alunos e alunas de campos e públicas, o uso de boas práticas de gestão, incluindo ferramentas propícias ao diagnóstico, monitoramento e avaliação das políticas municipais. Comprometimento com a incorporação, dentro dos limites da responsabilidade fiscal, de profissionais ao campo de públicas na administração municipal. Aperfeiçoamento do sistema de transporte municipal, com ênfase nos estudantes e trabalhadores, para viabilizar de forma adequada o acesso e o direito à cidade. Parceria com o curso de Administração Pública da UFAL, Campus Arapiraca, para implementar programação de avaliação e monitoramento das políticas públicas, cooperação para a emancipação do Campus Arapiraca para a criação de uma nova Universidade Federal de Alagoas e, por último, o desenvolvimento de políticas públicas para apoiar o desenvolvimento do empreendedorismo, cooperativismo e economia solidária. Então, em nome dos alunos de Administração Pública, em nome da coordenação e professores do curso de Administração Pública, fica a proposta para os candidatos de estimar o termo de compromisso. Em minutos, vai ser 30 segundos, 45 segundos, vamos falar. Olhe bem, na verdade, o que está aqui foi aquilo que eu não li. Vocês viram agora como entregaram, mas praticamente é a proposta nossa. Trabalhar em parceria com vocês, com transparência, com planejamento, com tudo. Então, eu assino com o maior orgulho, porque eu tenho certeza que esse vai ser a maneira que eu serei prefeito, serei gestor da Só a título de informação, antes do candidato Tarcísio sair, ele deixou assinado o compromisso. Muito bem, dando sequência, eu quero aqui trazer as considerações finais dos candidatos. Lindomar, por gentileza, as considerações finais para esse debate. Obrigado, Ângelo. Obrigado a todos pela iniciativa. Infelizmente, terminamos aqui nossa discussão, nosso debate, com menos 2 candidatos. Narciso nos abandonou aqui. O Ricardo está em 2 reais, Não está fazendo não está nem na metade do mandato de deputado, mas está fazendo. Eu gostaria até de lançar, se ele estivesse aqui presente, de lançar um desafio, já que o amor é tão grande deles por Arapiraca, renuncie o mandato de deputado e venham disputar a prefeitura de Arapiraca. Entendeu? Mas, continuando, peço desculpas se algumas questões não ficaram bem claras. Mas sei que no fundo, vocês entenderam tudo que falamos aqui, eu, candidato, deputado Tarcísio, e que no dia 2 de outubro não é apenas 4 anos que se resolve, não é apenas o futuro de 4 anos de Arapiraca. Se for escolhido mal, isso reflete por 10, 15, 20, 30 anos. E Arapiraca não precisa disso. Arapiraca fala muito em 3 candidatos. Tudo bem, eu compreendo, até porque eu não tenho, repito, nenhum engenheiro, nenhum mecânico, nenhum grande empresário, nenhum Bill, nenhum Theo e nenhum Renan. Uma candidatura fundamentada do povo. E estou aqui, tive a coragem, junto com o professor Sinésio, de lançarmos essa candidatura para dar uma nova opção a Arapiraca, que tenha as 3 candidaturas, mas Arapiraca precisava de uma nova opção e estamos dando. Cabe ao eleitor arapiraquense decidir quem é o melhor para administrar Arapiraca pelos próximos 4 anos. Candidato Rogério Teófilo, 2 minutos para as considerações finais.
debate aqui acadêmico. Informo que a gente não vai ler a carta do candidato Ricardo Nezinho, porque se ele quisesse estar aqui presente para falar. Isso aí! Eu quero agradecer a diretora do campus, a professora Eliane Pinheiro, o mediador Ângelo Farias, o coordenador do centro, Diego Leonardo, o vice-coordenador, o professor Anderson, e o representante dos professores aqui, o professor Renato. Na verdade, o que nós estamos vivenciando é uma coisa ímpar, é uma aula, é história. Você não pode fechar a boca de ninguém na universidade nem na escola. E o que vocês estão abrindo aqui é uma liberdade de expressão, que isso tem que existir. E aí, eu sinto a dificuldade, e não sei porquê, que a gente tem aqui, como o candidato da série, Ricardo Nezinho, não está aqui? Essa poltrona vazia vai simbolizar muito para vocês, estudantes. O respeito à universidade tem que existir. E o político tem que ter. Nós não podemos fugir, não. O deputado tem que estar aqui para falar sobre a lei dele, para ir defender, se eu for contestar, se eu fiz o processo de eleição democrática, se ele não fez, ele tem que ter coragem. E o candidato da Célia não veio, está vazio. E esse vazio vai significar o vazio da cadeira dele, ele não vai chegar a prefeito, não. Então, eu quero agradecer aos estudantes. Quero, como professor, como educador, como sonhador, como vocês, acreditar que é através do voto e da participação popular que a gente faz a transformação de uma sociedade. E a universidade é vanguarda nesse processo. Vocês, professores da administração pública, são vanguarda no processo da participação popular e da gestão pública na cidade de Arapiraca e no estado de Alagoas. Quero vocês do nosso lado, trabalhando, planejando uma nova Arapiraca que vai transformar, fazer com que projetos e planos aconteçam na cidade de Arapiraca. E não esqueça, não poderia deixar também de pedir, mesmo sendo Rogério, Teófilo e Fabiano, o 45 é a transformação.